Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais. Você, a qualquer momento, pode assistir no Facebook ou no Instagram, dar uma olhadinha no convidado que esteve aqui, ou ver programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma olhada também, relembrar o que foi aqui colocado. Nossos apoiadores são Ótica Santos, visivelmente a melhor, óculos de grau completo com lentes com antirreflexo, tudo em 10 vezes em todos os cartões, ali na Astrogildo número 31. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação, saiba mais em ubra.br. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. Espaço Vôlei, local onde a Liga Santamariense de Voleibol divulga suas atividades. Bom, o nosso papo hoje é com o juiz Ulisses Losada, mas eu vou conversar com o desportista Losada, para ficar mais simples a coisa, ficar mais facilitada, né? Tudo bem? Satisfação em recebê-lo aqui com a gente. Eu é que tenho uma satisfação, uma alegria, uma honra muito grande, né? Reencontrar o amigo, uma das pessoas que conheci aqui em Santa Maria, e tantas outras, mas em especial o amigo Tesney, que realmente desde a primeira vez que o vi, já senti uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensível, uma pessoa sincera, uma pessoa trabalhadora, né? E com o tempo isso cada vez aumentou mais, e isso me agrada. Eu realmente não tenho, as pessoas até dizem, né, que eu tenho muitos amigos. Eu tenho todos amigos, eu não tenho inimigos. Eu acho que o importante na vida da gente é a gente sempre caminhar, procurando ajudar as pessoas na forma que pode, né, dentro do possível, mas procurar exatamente não fazer inimizades, mas no mundo que a gente vem vivendo ultimamente, né, Tess? Então realmente é uma alegria muito grande vir aqui nesse programa que está tendo uma audiência assim impressionante. O reflexo que a comunidade, que a gente vê na comunidade, ele é muito grande, principalmente para uma parcela que muitas vezes é esquecida, que é exatamente o futebol, o esporte amador, o esporte de veteranos, que precisa realmente de um apoio permanente. Mais ainda aqui em Santa Maria, que diferente de outras cidades, Santa Maria realmente tem uma leitura muito forte com referência ao futebol amador e o futebol de veteranos. Eu acho que talvez seja, no Rio Grande do Sul, está a risco até fora do Rio Grande do Sul, é difícil tu encontrar uma organização tão grande do futebol amador e do futebol de veteranos como Santa Maria, né? Eu acho que tem mais de 60 equipes de futebol de veteranos. 73. Olha, não é fácil, sabe? Eu até não sei, arrisco, com todo respeito, né, o futebol profissional, o futebol de veteranos e amador, sem aquela profissionalização, ele tem sido muito mais organizado, muito mais produtivo, né, muito mais proativo do que o próprio futebol profissional. Sem dúvida. Eu acho que é de algumas pessoas olharem, verificarem como tem acontecido, porque não é uma coisa de agora. E eu digo isso porque desde que aqui cheguei, né? Eu sempre tenho visto, olhado, e cada vez tem melhorado. Os campos são muito bons. Tem campos aqui de futebol amador, né, de veteranos aqui, muito bons. Talvez melhor que muitos times profissionais, não digo só em Santa Maria, mas também a nível do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. E Losada, também o trabalho social que existe dentro dos veteranos, né? Que ali tu lida desde o mais humilde, né?
mais humilde nas nossas classes sociais, até a pessoa que tem mais condições de auxiliar alguém, todos vivem e tem após o jogo aquele momento ali de lazer, conversa, e acabam tendo afinidades, de repente um descobre as necessidades que o outro está tendo, vai lá e apoia, ajuda. Esse trabalho também, muita gente não imagina que existe, né, nesse meio de 3.000, são 3.000 atletas, né? Então vejam, esse relacionamento também é muito importante. Ainda no último domingo, sabe que nós estamos escolhendo agora aqui, o grupo aqui, nós temos a Rádio CDN, a TV, eu tenho na Rádio CDN, programa no sábado e no domingo, que fala muito em veteranos, e nesse programa nós temos escolhido os destaques da rodada. Então, que faz 3 gols, 4 gols, 5 gols, os diretores nos mandam pelo WhatsApp, mandam para o Pelego me repassa indicações dos destaques da rodada. E no último final de semana foi um jogador do Montésio, Ginter, fez 6 gols. E ele mora em Santa Cruz. Aí eu conversei com ele pelo telefone no domingo, a gente fez uma entrevista e o que ele falou dos veteranos, ele vem de Santa Cruz para cá, larga a família, vem para jogar, porque aqui ele sentiu todo esse envolvimento, sabe? Que o veterano que não é só um joguinho de futebol. Na realidade, traz todo o envolvimento, inclusive social. Ele falou isso, entende? E é fantástico. Na tua fala, né, eu estou me lembrando que uma certa feita, não me lembro o ano que foi, nós estávamos, eu acho que lá no Aliado, né? Tu era o treinador e teve uma partida que nós ganhamos, não sei se foi por 10 ou 11 ou 12. E não é conta de mentiroso, mas eu acho que eu fiz 7 gols, não foi? Foi sim, foi. Fiz 7 gols. Foi. E eu não falo para as pessoas, que as pessoas acham até que é mentira. Mas, e o Teso, eu acho que é minha testemunha, eu fiz um gol que o Pelé não fez, né? Aquele que o Mazurkiewicz, que deu a volta, que deu a volta no goleiro, lembra? Dei a volta no goleiro e fiz o gol. Do outro lado. E botei no outro lado o gol que o Pelé não fez. Agora tu falou do Ginter, né? Ginter, esse o rapaz. Veja, olha a importância, né? Categoria de 60 anos do... E eu me lembro até hoje, são coisas que ficam na vida da gente, né? Marco. Eu me lembro que eu fiz e olhei para ti, tu estava... Me lembro, tu levantou os braços assim, o pessoal veio... Enfim, é realmente uma confraternização. Isso tu já me permite? Ontem eu estava jogando com o pessoal, com os amigos, né? Lá no Clube Recreativo Dores, e aí ao fim e ao cabo um rapaz, eu não vou dizer o nome dele, ele me disse que ele jogava bem, e ele pegou Covid numa situação extremamente forte, que ele ficou, não vou dizer o tempo também, mas ele ficou bastante tempo internado, e ele disse que a vida dele mudou na medida em que ele não podia fazer nada. E o pessoal que jogava com ele fizeram tudo para ele. Iam na casa dele, cortavam lenha, levavam... Impressionante, eu não vou falar mais porque eu não quero identificar a pessoa. Sim. Veja, o pessoal que jogava com ele... O tipo de relacionamento que se torna... Abrigou ele. Recuperou ele. Ele perdeu... Se tu está me ouvindo, tu me permite se eu errei, mas... Parece que ele me disse que era 40 quilos ele perdeu. Puxa vida. E não que ele fosse gordo, ele não era gordo, ele era magro. Para tu ver, ficou só. A perda é muito maior. Perdeu toda a massa. Aí ele perdeu 40 quilos e esse pessoal que jogou com ele, e eu vou continuar jogando lá, porque para mim eu achei uma coisa assim, sabe? Que ninguém sabe, que ninguém viu, mas eu acho que é mais importante. E a recuperação que fizeram com ele. Olha o carinho, a amizade, o respeito que às vezes familiares não fariam. Sim. Não estou dizendo no caso dele, estou dizendo de uma forma geral. Diz que até lenha cortavam para ele. E agora se recuperou, recuperaram ele, não é? E ele estava jogando antes. Tu vê. Olha o carinho, olha a relação, a ligação que existe, muito maior e talvez muito mais importante do que um atleta profissional. Sem dúvida. Que muitas vezes muitas vezes eu já vi isso, muitas vezes chega para o 10, 15 minutos antes de começar o jogo, chega para o presidente, olha presidente, eu estou precisando de uma certa quantia e tal, porque senão a bola pode cair na área, eu posso errar, quer dizer, coisas totalmente antagônicas
e que deixa até um gosto amargo da gente falar, né, da gente sentir. O que não acontece Não acontece nessa população, vamos colocar assim, né? Quem não sabe, né, o Losada foi atleta e dos grandes em Rio Grande, né? Jogou no São Paulo ou no Rio Grande? Eu tive uma passagem, né, porque a minha família toda é São Paulina lá, né? Enlouquecidamente pelo São Paulo, né? Como os meus irmãos dizem, né, eles almoçavam na mesa. Uhum. E eu comecei realmente a jogar no São Paulo, e jogava também ali São José do Norte, Bujuru, Tavares, aquelas coisas de piá, né, que até jogava direitinho, né, Tess? E fui para o São Paulo e tal, até que uma vez, certa feita lá, eu me encantei pelo Rio Grandense, porque ela também tem um time do Rio Grande, Rio Sport Rio Grande, que é o mais antigo do Brasil, né? Ele é mais que o da Ponte Preta, é questão de horas, 6 ou 7 horas, mas ele é o clube mais antigo do Brasil, né? E tem o São Paulo e tem o Rio Grandense. O Rio Grandense é logo na entrada, né, à direita? Mas antes ela perto da minha casa, eu morava lá numa localidade, lá quase não, era numa vila que tinha lá, então era mais perto para mim e eu tinha no início, assim, um certo encantamento pelo Rio Grandense. Mas a família toda, a vizinhança, os amigos, o Neca, né? Neca esse foi jogando no Grêmio, jogou na seleção brasileira, e nós tínhamos um time muito bom na quadra, né? Tinha o Neca, vários jogadores e depois despontaram. E lá sempre teve muita tradição. Toquinho, na Zona Sul tinha muita tradição. Tinha o Toquinho, então o nosso time da nossa vila ali, vamos colocar assim, era um time muito bom. A gente ganhava todos os municipais lá que tinha. Mas quase todo mundo era de São Paulo, né? Ou do Rio Grande lá, mas o Rio Grande é uma casta mais elitizada, né? Mas eu não sei porque eu tinha eu gostava um pouco do Rio Grandense, talvez até porque fosse um time mais de luta, né, de amador, assim, Sim. mas... E aí lá, quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos, eu fui jogar no Rio Grandense. Mas o meu pai e minha família só souberam no dia que começou o campeonato lá. E tinha um senhor lá que fazia mais ou menos esse serviço que tu faz, o apelido dele era Lápis, porque ele era bem de cor, assim, mas era uma pessoa maravilhosa, né? E só ele sabia. Ele chegou, eu sei o teu sentimento, e me levou e eu fui embora para o Rio Grandense. E aí joguei a primeira partida, a segunda partida chegava em casa, ninguém falava comigo, né? Cara, teus rivais? Foi um horror. Mas rivais, né? Foi um horror isso na minha vida, assim, sabe? E aí eu cheguei, então a situação estava complicada em casa, vou voltar lá pro São Paulo. Só que quando eu voltei para o São Paulo, o presidente lá do Rio Grandense trancou minha ficha. Não quis liberar? Não, trancou, fiquei um ano sem poder jogar. Aí fui para o Rio, peguei um ano e fui jogar lá no Flamengo, fui treinar no Flamengo. Fiquei 8 meses lá no Rio de Janeiro. Aí depois voltei, aí joguei no São Paulo, lá. Mas quando eu vinha para cá, me lembro do Flamengo, que eu vi 2 jogadores, sabe, que um é o Adílio, que sim, jogava muito. Jogava uma barbaridade, né? Era impressionante, assim. Facilidade que ele tinha. A visão que eu tenho dele hoje é que ele parece que ele entrava em campo e quando começava o jogo ele estava sozinho no campo. Ele não tinha adversário, ele transitava assim como se... Parece que ele não pisava a bola vinha, ela se entregava, ela agradecia até quando chegava nele, né? Sim. Obrigado, Adílio. E quando ele largava a bola, parece que a bola saía com saudades dele, era impressionante, né? E um outro foi um tal de Júlio César, um tal de Uri Geller, um ponta esquerda que tinha no Flamengo, né? Porque na época eu fui para jogar na ponta esquerda, né? E é impressionante, pessoas que ficaram assim marcados, né, até hoje na minha memória, porque o Uri Geller tinha um personagem no mundo que entortava a colher, entortava, né? Lembro. E esse jogador, ele fazia a mesma coisa. Fazia magia. Ele fazia a mesma coisa em campo, ele entortava os adversários, assim, impressionante. Né? Era uma magia nesse era um Garrincha da esquerda, assim, mas ele driblava mais que o Garrincha. O Garrincha tinha muita força, né, de arranque, assim,
Mas esse era impressionante. Foram pessoas que me marcaram. Aí depois voltei, retornei. O pessoal um pouco meio chateado comigo, né, porque achou que eu... E aí nunca mais consegui jogar lá no Rio Grandense. Depois teve outras histórias. Mas aí eu já resolvi estudar, né? Aí fui fazer vestibular para educação física, para ver se alguma coisa mais ou menos correlata, né? Com o teu meio. E aí nós fomos jogar um campeonato, tempo da UGES, né? É que lá em Rio Grande era URES, né? União Rio Grandina de Estudantes. E aí eu me lesionei bastante forte, sabe? E aí não consegui fazer o vestibular. Porque o vestibular para educação física era no IPA. Exigia teste físico. Provas teóricas e físicas, né? Físico. Eu fui porque eu nadava muito bem. Era coisa que eu melhor fazia na vida era isso, que eu aprendi a nadar no mar. Sim. Então, meu avô me pegou, me levou num barco, e quando eu tinha 4 anos ele me amarrou. Verdade, ele me amarrou todo e me jogou no mar. E aí eu fui, ele me pegando. E tu teve que... Então eu nadava muito bem, mas muito bem mesmo, assim, sabe? Então, cheguei, não, eu vou tentar pela natação, talvez, né? Mas sim, eu me machuquei, me lesionei. Nem natação eu consegui. Não conseguiu. Aí perdi aquele vestibular, aí diz minha família assim, quem sabe, então faz vestibular para o direito, faz só para fazer, né? Aí fiz e... Passou. E aí não parei mais, e aí tive que percorrer uma outra caminhada. Né? Certo. Perfeito. Me diz uma coisa, tu jogou só futebol ou já praticou outro esporte? Não, pratiquei, é verdade, as pessoas não sabem disso. E é uma surpresa o que eu vou falar aqui, Teres. Eu fui 3 vezes convocado para a seleção gaúcha de handball. Jogou handball? E tu sabe que eu fui campeão, 2 vezes campeão estadual em cima do Maneco aqui em Santa Maria. Que era uma das potências. 1975. Com o meu tamanho, e joguei, e só não fui para a seleção brasileira na época, porque também me machuquei. Já era lá, aula, né? Sim. E joguei muito handball até. Quem sabe não vem daí essa característica que tu tem, eu pelo menos te acompanho há bastante tempo, tenho visto aí nos veteranos que tenho acompanhado, tu tem assim uma facilidade de jogar em espaço pequeno. Tu tem a rapidez do raciocínio, tu trabalha em espaço pequeno. Eu sempre observei que tu sempre fez. Quem sabe tu tenha vindo daí do handball. É impressionante essa análise que tu fez, eu nunca tinha feito, mas eu acho que é verdade isso. Porque eu tenho muitas fotos a respeito do handball, claro, na época, eu acho que tem um treinador que teve aqui, tal de Giacomelli, não? Giacomini, tá? Ele foi até treinador da seleção brasileira. Sim, né? Hoje ele está lá no Ministério do Esportes. E eu me lembro, nunca falei isso, talvez ele até não se lembre de mim, mas ele é casado com a filha da Teresa Possobon, dona da farinha ali, da fábrica de farinha. Estou me recordando o nome dele. Ele era muito bom, né? Ele era pivô na época. Ele não se lembra disso, mas eu me lembro que eu passei por ele voando. E ele era muito, muito, muito bom. Tino, acho. Tino Antoniazzi. Deve ser. Eu não conheci bem o pessoal do handball naquela época. E eu era muito rápido, realmente. Né? Não, e no campo hoje a gente vê... E outra coisa, eu fui campeão também. A gente falar de si é complicado, né? Mas já que nós estamos falando de uma outra... Mas a ideia é exatamente trazer isso para as pessoas conhecerem. Eu fui campeão gaúcho em 100 metros também, né? Também praticou atletismo. No quartel ainda, né? Porque eu servi o quartel mesmo. Eu não fui dessas de... O pessoal vai entro como tenente, como sei lá. CPR, eu fiz essa CPR. Eu não fiz isso, eu fui... Fiz em Porto Alegre CPR. Eu fui para o quartel mesmo, eu servi como milico. Como milico, eu fiz... E não me arrependo, acho que foi maravilhoso isso na minha vida. Eu ficava de guarda na frente do quartel. A gente aprende muita coisa, né? Muita coisa. Disciplina. Muita coisa. Eu acredito, sincero e honestamente, eu não sou... quem conhece a minha história de vida, o que eu passei, eu realmente tenho uma leitura diferente com referência a muitas coisas políticas, etc.
mas uma coisa muito importante seria hoje, né, uma obrigatoriedade nesses movimentos porque hoje está acontecendo uma coisa muito difícil, Testo, me permite, eu sei que talvez a gente não tenha muito tempo, mas está acontecendo uma coisa muito difícil e que traz uma perspectiva de futuro muito perigosa, porque tem um vazio, um vácuo, e cada vez vem aumentando mais entre a juventude de hoje e eu não vou botar nem a minha idade, sabe? Sim. Mas pessoas com menos idade do que eu. Principalmente com referência, se a gente for focar, trouxer um exemplo entre o aluno e o professor. O jovem de hoje, eles não querem realmente, a diferença, o vácuo é muito grande entre a pessoa que ensina e a pessoa que está sendo educada. Porque enquanto o professor hoje tem se preparado 1 semana, 2 semanas para dar aula, ganhando pouco, ele vai para lá e dá aula, e ele vai e fala para ninguém. Porque os alunos não estão prestando mais atenção nisso. Enquanto o professor está pensando, sei lá, em português, em filosofia, em saúde, o aluno está lá no celular, falando da balada de noite, se vai encontrar isso, vai encontrar aquilo. Então, a visão, a leitura que se vê de um futuro me parece bastante complicada, sabe? Com certeza. E hoje o pai, a mãe, tudo são pessoas que, na fala dessas pessoas, são pessoas que estão atrasadas, que estão fora do mundo, que o que eles dizem não vale mais nada, né? Só o que o amigo, o camarada, a parada, só isso que vale. Não existe mais respeito nenhum. Parece que as crianças hoje, os jovens hoje, claro, tem várias exceções, mas a leitura que se faz, parece que os jovens hoje estão fora do mundo, eles estão fazendo um outro mundo. Isso é extremamente preocupante, extremamente preocupante, e a gente levando até para o nível do esporte. Eu me lembro, eu nunca fumei na minha vida, nunca bebi, e até acho que não, eu vou dizer sinceramente, eu nunca bebi, porque nunca me deu vontade de beber. Até algum tempo eu tomava Coca-Cola, hoje não tomo mais nada, né? Tomo água com limão, que eu acho que é melhor, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Se eu não cuidar da minha saúde, quem é que vai cuidar da minha saúde? Ninguém. E eu me lembro que desde pior era assim, tipo, poxa, eu vou para uma festa, vou lá, eu quero arrumar uma menina e tal, aí vou me embebedar. Então deixa que os caras se embebedem e depois sobra mais menina para lá. Parecia um raciocínio lógico, vou me embebedar. Ou então vou cheio de amigos, cadê os camaradas? Pelo contrário, eu não vou levar concorrente, eu vou sozinho. Deixa os concorrentes brigarem entre eles. Sabe, então eu vejo essa caminhada que o pessoal vem tendo hoje, me parece totalmente sem fundamento. E aí eu fico pensando, como que tu vai ser um atleta, como que tu vai ser um jogador? Olha, eu estou falando assim como forma de incentivo, sabe, Tess? Eu jogava muito melhor que eu vejo essa piazada toda aí, mas muito melhor mesmo. E foi difícil, era difícil ser profissional. E hoje mais ainda. Aí eu fico pensando, como que uma piazada que fuma, usa droga, vai ser atleta? Não tem como. Não, um cara com 13, 12, 14, 15, 16 anos, 17 anos, que está em plena formação orgânica dele, fumando cigarro, ou usando drogas, ou bebendo, não tem como. Eu vejo o Cristiano Ronaldo, até hoje ele toma água, né? Sim. Ele é o melhor do mundo, mas ele joga porque ele tem preparo físico, mas ele não é craque. Ele não é craque, como era o Ronaldinho Gaúcho. Não. Ele não é craque, ele é ele se supera. Ele foi formado jogador. Exatamente, ele se supera, né? Quem é que jogou mais que o Maradona? Ninguém, mas vê qual é o fim que o Maradona teve. Coitado. Eu quero ser o Maradona. O Maradona é um só. Mas agora essa piazada, a concorrência já é grande, e aí tu te enfraquece mais, tu começa com droga e dormindo tarde, eu vou ser atleta. Não vai ser atleta. Nunca, né? E muito menos profissional de alguma espécie de... Hoje, com todo esse mecanismo, tu sabe, por causa da tua guria, com instrumentos que preparam fisicamente, todo mundo é bem preparado fisicamente. Se tu não cuidar de ti, se tu não realmente investir em ti, eu acho bem difícil isso. Eu te digo isso, Tess, porque a educação não pode ser vista só no sentido de escolaridade, mas também de saúde, também de esporte. O esporte é fundamental. O esporte tem que ter esse endereçamento no sentido de, olha aqui, tia, te cuida, piá.
Tu não quer ser atleta? Vamos lá, então te ajuda. Porque os pais hoje eles não têm mais, porque não tem, eu não acredito que tem um pai que vai querer um mal para o filho. Pode até errar, né? Pode errar, como todos nós erramos, né? Tanto que tu não pode fazer um checklist de uma pessoa por um erro. Tu não pode fazer uma análise de uma pessoa porque ela errou 1 ou 2 vezes. Quando tu vai fazer uma análise de uma pessoa, tu tem que fazer através de um histórico de vida dela. Por quê? Porque todo mundo erra 1 ou 2 vezes, né? Poxa, então um pai está dizendo para o filho, olha meu caro, minha filha, sei lá, te cuida, tu quer ser isso, vamos lá, né? Te ajudo. Mas parece que a gente não tem mais voz, né? Eu digo a gente, nós pais, avós. Eu estou com uma netinha que está para nascer agora, a partir de hoje até dia 9, né? Então a gente fica pensando no futuro dessas pessoas, né? Sim, mas desculpa, eu venho falando demais e não deixo... Eu acho que é interessantíssimo essa mensagem que você traz. Aliás, eu sei que tu estás aí também partindo para uma outra situação, que estás fazendo um livro, né? Escrevendo um livro, até com um cunho social, da finalidade, o fim, né, dessa situação toda. Estás lançando um livro na Feira do Livro agora, né, Rosa? Sim, eu já tenho mais ou menos em torno de uns 15 livros engatilhados, né? Que agora eu comecei a ver se arrumava um tempo para que eu pudesse, de alguma forma, também ajudar outras pessoas. Então, eu acho que eu consigo fazer, como educador, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, na função de educador, tentar ajudar a trazer alguma contribuição dessa minha caminhada, que eu tenho algumas coisas, né, que talvez sejam interessantes para que as pessoas ouçam e possa talvez ajudá-las também nas suas caminhadas. Só que nós estamos lançando um livro agora, que nós fizemos quando fizemos o mestrado, há uns 20 e poucos anos atrás, e que ele se enquadra, mesmo há 20 anos, ele se enquadra perfeitamente no que está acontecendo. Atual. Quer dizer, eu há 20 e poucos anos atrás, eu parece que enxerguei sem querer o que estaria acontecendo hoje, né? Mas eu já tenho outro que já tem uma perspectiva dos próximos 20 anos. Mas é que esse livro tem uma conotação especial, porque nós vamos pegar toda a verba, né, e vamos destinar para uma situação de cunho social. É essa a finalidade. E como todos os outros que nós vamos escrever, sabe, Tese? Porque não se justifica tu tentar... Eu não consigo enxergar assim, sei que talvez seja uma coisa difícil, mas eu não consigo enxergar que tu possa... Eu sempre utilizei do serviço público, eu sempre utilizei do estudo público. Eu nunca estudei em escola particular. Sim. Né? Então, o Estado me deu muita coisa. O que eu tenho hoje eu devo ao Estado. O Estado é educação. Né? Nunca estudei em ensino particular, nunca. Os vestibulares todos que eu fiz foram também em universidades públicas. Então eu acho que eu devo alguma coisa. Eu não gosto muito de falar de Estado porque não existe Estado. Isso tudo é ente fictício, fruto da razão. As pessoas falam, a culpa é do Estado. Não, o Estado não é. Quem é o Estado? Tu bota a culpa no Estado para não botar a culpa nas pessoas. O Estado são as pessoas, não é? Sim. E na verdade o Estado em si é a sociedade. A culpa do Estado, esse é o Estado é isso. Não, é um foco totalmente errado. Quem é o Estado? Não existe Estado. Estado é uma construção doutrinária que fizeram. Existem pessoas, né? Então eu posso dizer assim que a sociedade me proporcionou estudo. E o estudo proporcionou com que eu pudesse me sustentar e sustentar a minha família. Então eu acho que eu devo, e não posso cobrar, né? Eu devo alguma coisa à sociedade. Então eu vou tentar, através desses livros todos que eu tenho, eu estou arrumando tempo para publicar, sabe? E trazer algumas experiências que talvez possa servir para alguém. É isso. O lançamento vai ser na Feira do Livro. Nós temos agora, o último dia, é domingo, acho que é dia 8, né? No último dia da feira. Dia 8 de maio, né? É o último dia e é o último horário, é 4 horas da tarde. E a gente muitas pessoas já adquiriram o livro já. Nós devemos ter, eu acho, no máximo uns 300 exemplares. E o objetivo é exatamente todo... O cunho social. Tá? Todo dirigido a uma determinada classe social.
certo, Tess? E eu pensei no primeiro momento tirar as despesas que eu tive, mas não, eu vou suportar as minhas despesas. Né? Não que eu esteja rasgando dinheiro, eu preciso, mas eu vou suportar. Né? Nesse primeiro momento eu vou suportar, porque a gente realmente, a demanda que a gente precisa, ela está bem cara. Né? Ela aumentou e eu não consegui, com os que eu já vendi, né, obter um numerário suficiente para comprar tijolo, argamassa. Todo o material necessário. Não consegui, está muito caro isso. Não estou reclamando de nada, não estou trazendo nenhuma conotação ideológica nenhuma. A conjuntura é bom deixar bem claro. Não, nenhuma conotação. Mas a conjuntura está levando essa situação. Eu fiz um cálculo inicial e com base nisso eu fiz o preço, mas só que agora... Acabou estourando o orçamento. Eu não consegui. Então eu tenho 300 exemplares lá que eu estou tentando ver se repasso por R$40 para tentar, e talvez eu vou ter que pedir ajuda para complementar. Mas veja, ajuda como professor, nada vinculado a outra atividade que eu tenho. Com esse objetivo, sabe? A gente está tentando ver se, enfim, eu não vou nem dizer, porque às vezes tem coisas positivas e coisas que vêm de encontro ao nosso objetivo. Tem coisas que gostam, pessoas que gostam do Inter, outros que gostam do Grêmio, claro. Mas o fim é social. Se as pessoas ajudarem, estão ajudando, não... Entendo que é um fim social. É um fim social. Juiz Ulisses Fonseca Losado, muito legal o nosso papo, né? Muito obrigado pela tua presença, sei que tu abriu a tua agenda aí para vir conversar com a gente. É importante isso, que as pessoas saibam, né, que todos nós temos sempre alguma coisa a dar a alguém, né? E foi importante essas tuas explanações aí que mostram muito bem de que maneira a gente pode fazer a nossa função, desempenhar o nosso trabalho e ao mesmo tempo que puder pensar no próximo, né? Isso aí. Eu acho, né, Tess, porque qual a justificativa, qual a razão, o motivo pelo qual alguém te colocou aqui? Só por viver? Será que cada um, eu acredito que cada um tem a sua missão aqui, né? Seja porque devia, seja porque começou a viver aqui, mas a gente tem uma missão, a gente tem que trazer uma missão. E qual o motivo dessa missão não ser tu estender a mão para alguém, ajudar alguém? Porque tu ajudando alguém, tu ajuda a ti mesmo, né? Quando tu educa alguém, tu educa a ti mesmo. Se tu levar as pessoas todas para o bem, evidentemente o mal para ti vai ser muito menor. Com certeza. E a ti mesmo tu vai crescer internamente. Internamente, né? Eu acho que as pessoas devem se sentir bem. Claro. Vendo uma pessoa de bem, vendo uma pessoa sorrindo, uma pessoa com saúde, uma pessoa com felicidade. Por que isso? Por que a gente tem que vir e contaminar as coisas ou fazer uma competição que não leva a lugar nenhum? Os jovens hoje eles são muito competitivos, né? Eles são muito fortes fisicamente, e corpo bonito, mas só que eles são muito fracos mentalmente. Eles dirigem carros maravilhosos de uma forma espetacular, mas eles não têm a mínima noção de dirigir o carro das suas emoções. Eles não conseguem. Eles conseguem, por exemplo, ficar 3 dias no celular falando com um amigo, com uma amiga, mas eles não conseguem ficar 3 minutos com eles mesmos. Não conseguem. As pessoas não estão conseguindo, eles ficam no celular 3 dias, Tess. Mas eles não ficam 3 minutos pensando neles, no eu deles, no alto fluxo, né, que surge. Poxa, eu acho que é uma hora de a gente começar a trabalhar isso, sabe? Até a nível de escolaridade. Eu venho me deparando, claro, seria uma outra fala, Tess, mas eu venho me deparando isso e venho já divulgando, onde eu tenho conversado, palestras que eu tenho dado, e tenho dado bastante palestras, com lives, enfim, que nós temos que mudar essa forma de escolaridade. Nós temos que pensar um pouco mais nas pessoas, nos seres humanos. Legal. Muito obrigado pela tua presença, né? Mais uma vez agradeço. Vamos voltar a conversar uma outra hora. Claro. Alguns assuntos interessantes, porque eu acho que a nossa função também, como formador de opinião, é trazer essas experiências para que as pessoas também reflitam um pouco, né?
e às vezes até, quem sabe, altere o seu rumo de vida aí e entendo o porquê das coisas, né? Muito obrigado. Até uma próxima. Estamos indo embora, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.